Trago esse slide aqui, porque tem duas fotos das pontas, são fotos icônicas. Quando a gente olha aqui por esse lado aqui, tem uma foto minha aqui com um robô do lado. Isso aconteceu em 2017, eu estava dentro da NASA fazendo um treinamento na Singularity University e esse robô já estava sendo controlado a 4.000 quilômetros de distância por inteligência artificial. Por que eu falo isso? Inteligência artificial é algo que já existe desde os anos 50. Quem cunhou esse termo, inteligência artificial, primeiro foi o Alan Turing, que é considerado uma espécie, é um físico, britânico, que é considerado uma espécie de herói da Segunda Guerra Mundial. E ele acreditava que quando as máquinas pudessem, de uma certa forma, copiar o comportamento humano, isso seria inteligência artificial. Quando a gente vai no laboratório de análises clínicas e faz um exame de sangue e é feita a contagem de algum parâmetro, já se utiliza inteligência artificial. Agora, o que mudou, gente? Mudou que em novembro de 2022 foi apresentada ao mundo a primeira inteligência artificial generativa. E o que é uma inteligência artificial generativa? É uma inteligência artificial que aprende. Então foi apresentado ao mundo em novembro de 22 o ChatGPT, que todo mundo conhece. Isso causou uma revolução e é por isso que a gente está hoje aqui. Quando a gente olha do outro lado aqui nessa foto, eu estava na China, pouco antes na cidade de Wuhan, em 2019, pouco antes do surgimento, entre aspas, aí da Covid-19. A cidade de Wuhan, ela é uma cidade que foi cunhada de forma tecnológica, então as pessoas estão aprendendo inglês, etc. Uma série de coisas dentro da cidade, é uma cidade tecnológica. E naquela época também, em 2019, já se falava em inteligência artificial generativa. De modo que, falar em inteligência artificial, nós temos que falar de China e nós temos que falar dos Estados Unidos. São as duas potências de inteligência artificial do mundo. Para quem tiver curiosidade também, eu tenho alguns livros publicados, muitos deles a respeito de inteligência artificial, eles estão todos na Amazon, só filmar o QR Code. Uma notícia importante, tá, gente? Ao longo da apresentação, sempre vai ter um QR Code que vocês vão ter acesso aos aplicativos, vão ter acesso às reportagens. Mas antes de começar, eu sempre sou surpreendido, nem surpreendido, mas sempre as pessoas perguntam quando eu estou apresentando, o Dr. Ângelo é prova disso, e agora está em alta, o assunto está em hype, a questão do ENAMED, das notas que surgiram das faculdades, ao longo desses últimos anos aí surgiram várias e várias faculdades. Inteligência artificial não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Quando ela vai chegar na minha profissão, quando ela vai chegar na minha casa, quando ela vai chegar na minha vida pessoal. Isso é inteligência artificial. E logicamente, profissões vão desaparecer ou mudar radicalmente. Inclusive a nossa aqui, a minha já mudou, vocês também estão mudando. E a gente tem duas maneiras de ver as coisas. Ou a gente fala, vai sumir a profissão, ou a gente se adapta para criar novos profissionais. Agora eu vou dar alguns exemplos aqui, antes de ter colocado, chegou muito longe do humano pior colocado. Agora a gente pode olhar para isso e falar o seguinte, isso aqui é uma falha, isso aqui é uma falha brutal. Ou a gente pode pensar o seguinte, se essa prova fosse feita hoje, provavelmente já teríamos robôs que ultrapassariam os seres humanos. Agora pense na disrupção que isso vai causar. Hoje você pode comprar robôs por $30 mil nos Estados Unidos e na China também, na China até muito mais barato, por $3 mil para fazer atividades domésticas na sua casa. Vai mudar as coisas? Agora trazendo um pouquinho mais para a área médica, aqui eu vou mostrar para vocês uma outra disrupção. Prestem atenção no vídeo. The device is an electrophotography grid, which is attached to a pedestal, which is screwed on for Princeton's skull. And as the very first person to have this combination. On the screen, you'll see decoded text, speech, and avatar. When Anne was 30 years old, she had a stroke, which led to Lockman syndrome. Hey Anne, how's it going? It is good to see you. That's the first time we've ever had a conversation using this system.
if you are able to produce text, synthesize speech, and then also a personalized avatar, she believes that would really advance her ability to become a counselor and to work with people. So if you could tell me, how can we create technology that can help people really meaningfully contribute with all sorts of abilities? Anything is possible. Vocês entenderam muito bem, né? Numa pesquisa da Universidade de São Francisco, Universidade de Berkeley, paciente sofre AVC, síndrome consequente, síndrome do encarceramento. Vocês sabem muito bem, síndrome do encarceramento, a pessoa entende tudo o que acontece ao redor, não consegue se expressar. Foram implantados nessa pesquisa, nesse estudo, foram implantados chips no cérebro da pessoa e, através do uso da inteligência artificial, a pessoa voltou a se comunicar. Esse estudo está um pouco mais atual hoje. Hoje a pessoa voltou a se comunicar com a própria voz, porque existiam gravações da própria voz da pessoa antes dela sofrer o problema. Agora, pensa na transformação. Tem neurologista aqui? Olha que interessante, a gente sempre tem aquela discussão, a inteligência artificial vai substituir o médico? Minha opinião clara e objetiva, não vai ajudar o médico. Agora a gente vê isso aqui, o que é isso aqui? São cabines que existem lá na China hoje, que o paciente chega, se consulta, entre aspas, com a cabine tem um primeiro atendimento por inteligência artificial, a própria inteligência artificial decide se vai passar isso para o médico que está de forma online ou não. É feito ali o diagnóstico e distribuído o remédio ao final da consulta. Aí vocês podem pensar, mas vou ser substituído por uma cabine. Agora vamos pensar de outra maneira. A China tem quase 1,5 bilhão de pessoas morando na China. Qual é a chance dessa quantidade de pessoas que acessam o médico? É zero. É zero. Então, essas cabines, elas, entre outras coisas, visam democratizar o acesso à saúde. Ah, mas a gente pode dizer, mas não é igual. Não, não é igual ao médico. Provavelmente vai ter erro, vai ter um monte de erro aqui. Mas a pessoa não tinha nada. Então, isso é uma disrupção que está acontecendo. Agora eu vou mostrar mais duas aqui. Esse slide também eu sempre trago. AI 2027. Isso é um artigo escrito por 5 pessoas das mais renomadas possível, que juntas acertaram mais de 86% das previsões. Esse artigo foi escrito em maio, se eu não me engano, de 2025. O que diz esse artigo? Se vocês apontarem a câmera com o QR Code, vocês vão conhecer o artigo. Ele diz o seguinte, vai chegar em 2027, a inteligência artificial vai superar a inteligência humana e vai começar a criar coisas sozinho. Estou tentando falar o menos tecnologicamente possível aqui. Acontece que nessa reportagem aqui, nesse artigo fantasma, o que é o PIB fantasma? Eles dizem o seguinte, tentando resumir aqui, também tem acesso ao artigo. As empresas vão começar a usar a inteligência artificial para todo lado. E vão começar a ter ganhos de eficiência e qualidade muito fortes. Muito fortes. E aí o que vai acontecer? Vai causar desemprego. Só que o PIB vai aumentar, porque as empresas vão ser muito mais produtivas. E aí eles criaram um efeito, um conceito chamado PIB fantasma. O que é o PIB fantasma? O PIB cresce, no entanto, em razão dos desempregos, etc., não tem mercado consumidor. Então o PIB cresce, mas ninguém tem dinheiro para consumir. Por que eu trago isso? Depois o Juliano vai falar um pouco talvez disso para vocês. Meta registra patente de IA para a vida digital após a morte. Vida digital após a morte? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Não sei, existem vários estudos hoje, mas uma coisa é um consenso. A inteligência artificial ela vai aumentar o abismo social. Hoje nós temos, vamos tentar dividir dessa forma, os ricos e pobres, você tem um abismo entre eles. A inteligência artificial vai aumentar esse abismo. E qual vai ser o abismo? Vai ser entre os que
sabem que têm acesso à inteligência artificial e os que não têm. Vocês aqui, nós aqui todos, temos acesso à inteligência artificial e vamos usar a inteligência artificial. E nós vamos ficar super mais produtivos. Mas vão ter pessoas que nem sequer vão ter acesso. Nós vamos aumentar o abismo para essas pessoas. Então, hoje, há estudos no mundo para fazer como é que a gente diminui esse abismo social causado pela inteligência artificial. Se eu não me engano, o próprio fundador da OpenAI, ele criou uma empresa, ou está criando uma empresa para trabalhar com isso, como é que vai ser o mundo pós-inteligência artificial, porque o mundo pós-inteligência artificial tem uma tendência de criar um abismo social maior. Então, estou mostrando para vocês que a gente estava comentando, inclusive, lá na sala, ele criou essa música para nós. Pra mais de 40, a nova era chegou, da internet de escada, a gente viu o show. Agora IA tá na mão, sem comparação. É pra somar, meu irmão, não pra ter solidão. Não vai te substituir, vai multiplicar. Nossa inteligência, bota pra quebrar. Com responsabilidade, vamos avançar. Pro bem da humanidade, esse é o lugar. Vai com calma, usa com visão. É a evolução na palma da mão. É a evolução na palma da mão. Então, isso aqui é só um exemplo. Qualquer um pode criar uma música, você pode escolher o ritmo, você pode colocar o assunto, você pode colocar as frases. Até onde eu sei, em 2025 ela passou a valer mais de $1 milhão. Isso aqui foi feito em uma competição com uma pessoa de 19 anos. Isso é uma simulação. E para quem não conseguiu enxergar no fundo, isso aqui é uma IA representando uma pessoa que quer fazer um pacote turístico, quer comprar uma passagem no hotel. E ela é atendida por uma outra inteligência artificial que faz o papel da agência de turismo. As duas, em determinado momento, elas se entendem como uma inteligência artificial e criam uma linguagem própria. Falam, olha, inglês é muito demorado, vamos falar uma linguagem própria aqui para nós, para a gente poder resolver o problema. Isso é uma inteligência artificial forte, aquela que não precisa do ser humano para tomar as decisões. Então, gente, temos várias inteligências artificiais fortes acontecendo no mundo nesse exato momento. Para que a gente não fique numa sopa de letrinhas, ChatGPT, Gemini, Llama, DeepSeek, Copilot, Claude, Grok. As pessoas me perguntam qual que eu compro, qual que eu coloco no meu celular. Se você tiver dinheiro para colocar duas no seu celular, compre Gemini da Google e compre o ChatGPT. Se você tiver dinheiro para colocar uma só, coloque o ChatGPT. Aqui é importante, né? Eu vou pegar um exemplo aqui do ChatGPT, que é a mais conhecida. Todo mundo, eu não sei se eu tenho uma contadora aqui, não tenho. Todo mundo usa o ChatGPT igual. Todo mundo vem aqui, faz uma pergunta e ele responde. Essa é a maneira mais básica de usar o ChatGPT. A gente só está usando 10% da capacidade do ChatGPT. Agora, se você, primeiro, clica lá em cima onde está escrito ChatGPT Alto, você pode escolher os modelos de ChatGPT que você quer usar. Você tem um modelo automático. O que é um modelo automático? O ChatGPT, ele decide qual que é a profundidade do raciocínio que ele vai ter. Você tem um modelo instante, que o ChatGPT responde rápido. Tipo assim, ele raciocina menos e responde rápido. Você tem um modelo Thinking, que ele pensa profundamente antes de responder. Então essa é a primeira coisa que você precisa saber quando você estiver usando o ChatGPT. Quando você for fazer uma pesquisa que demanda conhecimento profundo e muita pesquisa, você usa os Thinking. Ele demora mais, mas vai te trazer mais qualidade na informação. Agora, uma outra coisa que poucas pessoas usam, quando você clica aqui no maisinho aqui, aparece tudo isso que o ChatGPT pode fazer. Ele pode criar imagem, ele pode investigar, ele pode buscar na web, ele pode estudar, ele pode ser modo agente, ele pode ser um monte de coisa e a gente não usa. Vou dar dois exemplos aqui para vocês. Primeiro, investigar. Se você pegar e colocar no modo investigar, experimente colocar seu nome completo. Ele vai te investigar e você vai descobrir coisas de você que você não sabe. Vai mesmo? Não tinha isso, então você coloca lá que você vai conseguir. Agora, se você, por exemplo, for para o modo agente, vou dar um exemplo do que ele pode fazer para você. Todo mundo aqui acha que gosta de viajar. Tem aqui o QR Code. E a gente está discutindo aqui, o Dr. Ângelo fez uma apresentação sobre a normativa, sobre a regulamentação do CFM para a inteligência artificial. O que eu fiz? Eu peguei aquele PDF que tem mais de 20 páginas
o arquivo tem mais de 20 páginas da normativa, inserir nessa inteligência artificial o notebook MM. Como é que você faz isso? Está vendo aqui do lado direito, criar novo? Você vai clicar no criar novo. Aí, a hora que você clica no criar novo, você vem para essa tela aqui. Você vai inserir o arquivo ou vai inserir um site que está disponível na internet. Ele vai ler o site e vai fazer um resumo. Resolução CFM 2454, normatização da inteligência artificial na medicina. Certo? Até é super simples, você pode fazer isso no ChatGPT, ele faz um resumo bonitinho. Mas ele faz algumas coisas fantásticas. Por exemplo, eu falei para ele o seguinte: esse negócio de ler normativa é chato, né? Alguém gosta? 20 páginas. Eu prefiro ler um artigo de alguma coisa, né? Um artigo eu separei para mim o quê? Pode tirar foto, vai ser útil para vocês. Então aqui você tem a normativa, o guia da resolução do CFM em uma página. Depois vocês leiam com calma. Tudo que o Dr. Ângelo mostrou aqui, de alguma forma está retratado. É o chamado one page. Então ele fala, a IA como ferramenta de apoio, nunca substitui o médico. Centralidade no cuidado humano, a IA deve preservar a empatia e a relação médico-paciente. Transparência e explicabilidade, o médico e o paciente devem entender como o sistema de IA chegou ao resultado. Direitos e deveres, autonomia de recursos, você pode falar que não quer usar. Dever de registro da informação, como um médico cardiologista especialista em arritmias. Você definiu a forma, muito específico, quanto mais específico melhor. Segundo passo do método de 4 passos é contar a historinha. Eu tenho um paciente que tem esse seguinte história familiar, tem os seguintes exames que eu estou colocando em anexo, ele entrou no meu consultório com esse comportamento, apresentando esse tipo de exame clínico, aí você detalha tudo lá, e aí você coloca todas as informações que você tem do paciente nesse exemplo que eu dei. Terceiro passo da pergunta é você fazer a pergunta. Baseado em tudo que eu te enviei, o que você sugere como potencial diagnóstico presente para mim em ordem de probabilidade? E também me diga quais os exames adicionais que você sugere que eu peça para o paciente em ordem de prioridade. É o terceiro passo. Agora o quarto passo é o mais importante de todos para que você possa extrair o máximo da inteligência artificial. Qual que é o próximo? Qual que é o quarto passo? Inteligência artificial, para que não reste dúvida do que realmente eu quero saber, me faça você, inteligência artificial, 10, 20 perguntas para que eu responda antes de você me responder. Ela vai fazer a pergunta, você vai responder, você vai ter uma resposta muito absurda. Muito absurda. Exemplo, isso aqui sou eu. Tem dermatologista? Aqui? Isso aqui já é um caso clínico antigo, mas é meu, eu tenho muita pinta e eu tenho que sistematicamente fazer dermatoscopia e já retirei mais de 30 pintas do corpo, sem nenhum problema, graças a Deus, mas eu estava em viagem e começou a sangrar essa pinta que eu já tirei, já adianto para vocês, e eu falei, cara, tá sangrando todo dia, não parava de sangrar, e mesmo sem tocar, ela sangrava sozinha, vamos dizer assim. E eu fiquei preocupado, tirei uma foto, que é uma foto de até péssima qualidade, e pedi para a inteligência, utilizando o método de 4 passos, fazer para mim um diagnóstico que ela achava que tinha que acontecer. E ela foi lá e falou para mim, falou, olha, no princípio a aparência continua mais compatível com uma lesão vascular ou inflamatória benigna do que um melanoma ou um CBC, mas somente com a evolução clínica ou dermatoscopia poderão confirmar. Fica atento a crescimento rápido, sangramento fácil, dor persistente e ulceração. Logicamente eu segui esses líderes. Quando eu voltei para a minha cidade, eu moro em Jundiaí, foi a doutora Alessandra que falou, olha, realmente não me parece nada, mas como está sangrando em uma região muito atrito, é melhor que a gente retire. E assim foi feito. Isso aqui é um outro exemplo, esse não é meu, método de 4 passos, peguei uma radiografia e coloquei para a inteligência artificial analisar, fazendo as perguntas corretas,
E ao final ela fala que o diagnóstico provável é uma artropatia do manguito rotador, trata-se de uma condição degenerativa associada à ruptura crônica massiva do manguito rotador. Enfim, vocês conhecem melhor que eu, é um outro diagnóstico na veia, certíssimo. Especial. Dizem, eu não sei se é verdade, mas minha esposa, por exemplo, ela diz que os diagnósticos reumatológicos, eles são mais difíceis. Tem algum reumatologista aqui? Então eu falei assim, vamos testar. Peguei um caso real, paciente, homem de 52 anos, hipertensão arterial controlada há 5 anos, uso de losartano 50 mg, tabagista, 20 maços ano, ex-fumante há 2 anos, sem histórico de doenças autoimunes na família. Esse é um dado tanto o médico que analisou o caso teve, quanto a inteligência artificial teve. Muito bem, isso aqui também é um dado, sintomas principais: fadiga progressiva, mialgias difusa, febre baixa, intermitente, cefaleia, alteração laboratorial, hemograma, anemia normocítica leve, creatina de 1,8 mg/dl e achados urinários, urinálise, proteinúria leve, hematúria e cilindros hemáticos, e exame de imagem, resto de tórax ou pacificação pulmonar discreta, sem consolidações definidas. Isso aqui, tanto a IA quanto o médico também eles tiveram acesso. Muito bem. Eu acho que eu pulei aqui. Ou eu não coloquei os slides aqui. Mas, continuando o caso aqui, o que aconteceu? Nós chegamos para a IA, esse é um caso retratado, tá um artigo retratado, nós chegamos para a IA e falamos o seguinte: tá bom, o que você pede mais? Aí ela falou assim, ó, para eu fechar o diagnóstico, eu gostaria de mais esse tanto de exame aqui. Não lembro, agora uma pena que de alguma forma colou os slides. Ela pediu os exames e com os exames, mais os dados do exame clínico, mais os dados que ela já tinha, ela fechou o diagnóstico e fechou o diagnóstico corretamente, assim como o médico tinha fechado. Eu esqueci o nome esqueci o nome do diagnóstico agora. Mas aqui mostra o verdadeiro potencial que a inteligência artificial tem se trabalhada corretamente. Aqui o objetivo não é disputar, fazer médico contra a inteligência artificial, nada disso. O objetivo é mostrar que, bem provocada, a inteligência artificial pode ser um parceiro num diagnóstico, por exemplo, muito difícil de repente você conseguir matar no primeiro instante. Então usar ela como parceiro. Se chama Surgical AI, foi criada pela empresa Medifis. Ela consegue transformar imagens médicas em 2D, como ressonâncias e tomografias, em visualizações 3D para que o médico possa visualizar com óculos de realidade aumentada. Usando a inteligência artificial, a representação 3D pode ser sobreposta automaticamente ao corpo do paciente para que o cirurgião possa ter uma visualização mais intuitiva da anatomia. E você pode interagir em tempo real como se estivesse vendo por dentro do corpo da pessoa, além de poder visualizar hologramas do paciente em qualquer lugar. Isso serve para planejar cirurgias, educar os pacientes, ensinar e até mesmo compartilhar remotamente com outros cirurgiões. Mas o que você achou? Fala aqui nos comentários. Você vê que eu coloco bastante coisa do TikTok, né? Todo mundo dá risada, né? Vocês vão ver que estudo do MIT com a universidade, com o Hospital Geral de Massachusetts. Mirai, ele consegue prever, usando as mamografias que as mulheres já fazem, potenciais cânceres de mama 5 anos antes dos métodos atuais que tem aplicado hoje. Aqui também tem um pedido. O Mirai é um código hoje que é aberto, está disponível para qualquer um. Eu tenho conhecimento que tem um hospital fazendo pesquisas com o Mirai, e ele, para fazer pesquisa, para criar um modelo brasileiro, ele precisa. Der kritische Punkt der OP, das ist diese Stelle im Bereich der zentralen Gefäße. Und da darf man eben, da gibt es eben auch keinen Raum für Fehler. Wenn man die Leberarterie durchtrennt, dann endet das in einer Katastrophe für den Patienten.
personal hobby to get everything to the medical domain, because it's a shame that there is no connection between technology and the medical domain so much, because the technology is very advanced, but the medical is not following up, I guess. Veja como está revolucionando, né? Muitas pessoas falam assim, mas isso vai revolucionar somente lá as pessoas que mexem com imagem. Vocês vão ser levados para um site. Doutor Angela, você vai estudar inteligência artificial. Escolha um tema, porque tem muita informação. Então escolha um tema que vocês querem, pode ser pessoal, pode ser profissional, e pesquisem sobre o tema. Primeira recomendação que eu dou nas redes sociais. Então você pode usar o YouTube, você pode usar o LinkedIn, você pode usar o TikTok, eu uso muito o TikTok. Aí algumas pessoas falam, mas o TikTok oferece muita porcaria, mas à medida que você é específico no tema que você quer pesquisar, ele vai te oferecendo conteúdo de qualidade. Você tem que treinar o algoritmo do TikTok e te colocar com conteúdo de qualidade. Agora, eu quero algo mais acadêmico. Eu vou passar alguns links aqui para vocês. Tem o MIT, tem Harvard, tem a Universidade Brasileira, que é a STARTS, que é muito boa. Você tem a Singularity University, que tem representatividade no Brasil. Ou seja, são as sugestões que eu dou para estudar. Para não ficar, para vocês terem coisas reais, eu separei 5 cursos. Exterminador do futuro é uma realidade. Bom, eu gostaria de agradecer a provocação que esse curso trouxe, não em função só da quantidade de informação que nós tomamos, mas eu queria só fazer uma pergunta sobre o DeepSeek. Você que morou na China, porque ano passado eu fui, coincidentemente, best-seller na Amazon, 5 livros, dos quais eu lancei há 30 anos atrás, a homeopatia frente à epistemologia. E eu falei, gente, eu preciso fazer um livro tirando da filosofia e escrever para o usuário, para o médico, para o terapeuta, para todas as pessoas, porque a homeopatia é um patrimônio da humanidade e não é uma propriedade de uma classe médica. E o grande problema que os médicos ainda não perceberam é que a grande revolução começou ontem, né? Não é hoje. A inteligência veio. E se nós não estivermos atentos para isso, a letra mata, o espírito vivifica. E eu acredito que as normativas são extremamente importantes, mas nós demoramos muito tempo nesse processo, porque 2022 agora já passou muito tempo. Eu estou falando o que você pensa da DeepSeek, porque você citou, mas ela foi en passant. E ela foi extremamente importante na filosofia e o que os chineses podem trazer para a gente, para os americanos. Só uma correção, eu fui à China, mas eu não cheguei a morar na China. DeepSeek, sem qualquer tipo de preconceito, eu não gosto do DeepSeek. DeepSeek é uma inteligência artificial que o ChatGPT gastou alguns bilhões de dólares para desenvolver a ferramenta. E a DeepSeek conseguiu desenvolver uma disrupção, uma inteligência artificial com potencial quase igual ao ChatGPT por alguns milhões de dólares, de bilhões para milhões. Então ela causou uma revolução no mercado. Por quê? Ela criou uma inteligência artificial que consome menos energia elétrica, e vocês agora já sabem que a energia elétrica é uma limitação da inteligência artificial. Então ela criou um negócio super legal. Os chineses fazem muito bem. Eles muitas vezes não inventam a roda, mas eles copiam o que já existe e fazem de maneira muito mais eficiente. Está aí um exemplo, por exemplo, de carro elétrico. No entanto, uma coisa que eu não comentei com vocês, todas as inteligências artificiais têm travas nela. Tem travas. Você não explora o máximo potencial da inteligência artificial de qualquer uma delas, do DeepSeek, do ChatGPT, etc. Por quê? Porque ela tem alguns travas. Por exemplo, se você chegar e falar assim, olha, estou aqui em tal lugar, eu quero, você me mande aqui
licenças piratas do Windows para eu colocar uma coisa utilizada. Não manda, tem uma trava. Acontece que o DeepSeek tem muitas travas. Então, você perguntar coisas sensíveis para o regime chinês, ele não te responde. Coisas sensíveis que, eventualmente, o regime chinês acha que não é importante divulgar para a população, ele não te responde. Então, por isso, eu não gosto muito do DeepSeek. Por isso, eu não gosto do DeepSeek. Mas é uma inteligência artificial que revolucionou o mercado. E tem outras também muito boas que revolucionaram o mercado. Tem que saber, um mínimo, sobre a interpretação do eletrocardiograma. A gente espera que nossos alunos, a partir de determinado momento, quando chegam no internato, no mundo ideal, comecem a ser capazes de entender, de olhar para o eletrocardiograma e serem capazes de entender o que será um ataque ventricular, uma fibrilação atrial. Por quê? Porque isso é uma habilidade médica fundamental. A gente não está falando de uma especialidade, a gente está falando de uma competência mínima. A gente também não espera que todos os profissionais aguardem pelo radiologista para obter um laudo de um raio-x, por exemplo. Então, na emergência, estou querendo avaliar, vou pegar um conjunto de sinais e sintomas do paciente, vou pegar um raio-x e eu quero utilizar os dois para calcular o risco, a probabilidade pós-teste ou pós-clínico daquele paciente na minha frente está com uma pneumonia. Eu vou esperar o laudo às 2 horas da manhã, como a gente estava conversando antes? Não, eu tenho um conjunto de habilidades mínimas que a gente espera desses dois exemplos que eu acabei de citar. A capacidade de interpretação de um eletrocardiograma e a capacidade de interpretação de um raio-x. Claro que existem muitos outros exemplos, eu estou trazendo esses podcasts, que são específicos de inteligência artificial e medicina, são em inglês. Recomendo muito para que se viram em inglês, porque são específicos para essas discussões que a gente está tendo aqui. E do lado esquerdo, o meu site é um dos primeiros, lá como eu falei para vocês, tem bastante material gratuito, tem um e-book que eu acabei de atualizar, com notebook LM, com OpenEvidence, com outros materiais para vocês utilizarem, exemplos de prompt, outras coisas que vocês podem copiar e adaptar à realidade de vocês. E tem alguns outras fontes gerais de inteligência artificial que eu realmente recomendo que vocês acompanhem. Em português, a gente tem outros podcasts da medicina familiar, aliás, uma produção gerais sobre inteligência artificial, não são especificamente sobre inteligência artificial e medicina, mas são tecnicamente fáceis de acompanhar, são interessantes e podem ser aquele pontinho que a gente precisa para começar a estudar temas mais importantes. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui, me sinto honrado por fazer parte mais uma vez e estou à disposição de vocês. No meu site, vocês vão encontrar muitos contatos, aqui vocês vão muito complementar com o Mas que a massagem é boa. falou. E trazendo a visão algorítmica que ele trouxe, eu tive um aprendizado no Facebook, em algumas grandes Big Techs, e eu vou trazer um ponto que falta na visão do algoritmo, porque o algoritmo por si só ele é puro, ele não tem muita distinção, né? E alguns anos atrás, 2009, 2010, eu já dava palestras sobre ferramentas digitais, Web 2, como que elas estavam mudando o mercado, e naquela época eu tinha uma planilha de Excel, aí toda palestra que eu terminava, eu falava assim, pessoal, depois quem quiser eu posso mandar essa planilha cheia de ferramentas para vocês, que eu testava e eu comentava sobre a característica ser humano, que o meu ChatGPT, a minha ferramenta, a minha conta que eu estou utilizando, ela é diferente da sua conta, e da sua conta, porque ela vai aprendendo conforme mais você utiliza. Então, se você cria uma conta do zero, ela é diferente de uma conta de uma pessoa que está usando há um ano, por várias razões do que? Desse treinamento, porque o treinamento a gente viu ali o lado dos Big Data, dos Data Lakes, e eu acho muito legal, o professor ainda trouxe, ele falou muito gentilmente, né? Mas a inteligência coletiva é burra. Cara, se você falar da pirâmide de informação, dados e tudo que é publicado, na verdade, a maior massa de dados é do bloco idiota. Não
não é do cara inteligente. Não é. E isso é o problema, porque está sendo treinado pela internet. E isso foi colocado com maestria. Quando você entende isso, a gente começa a ficar preocupado mesmo, porque probabilisticamente a IA vai errar em algum nível. Sempre pensando nessa ferramenta, era uma grande revolução, era a rede social. Por quê? Porque todo mundo podia publicar, todo mundo tinha voz, todo mundo tinha conteúdo, né? E a gente vai colher agora os frutos, por quê? Olha isso, pessoal. Quando eu fiz esse slide, a primeira vez, tinha 37 mil ferramentas de inteligência artificial catalogadas. 37 mil. Hoje, tem aproximadamente 50 mil ferramentas de IA. 50 mil. E esse número por mês, ele está crescendo em torno de 800 a 1.200 ferramentas. Todos os meses. Significa que você teria que estudar um monte de ferramenta de IA todos os dias para você conseguir acompanhar a velocidade e essa evolução. E teve um post no blog do GitHub, que é um dos maiores sites de programadores do mundo, e isso daqui é um alerta, tá? Isso daqui é uma previsão. O ano passado teve um crescimento de 30% no número de programadores no mundo. 30%. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Isso é uma prévia de uma super mega revolução, porque existe um fenômeno chamado vibe coding. O vibe coding é você, sem saber programar, você criar o seu site, o seu aplicativo, a sua rede social, a sua plataforma. Você pode literalmente, sem saber programar, criar algo como um aplicativo. Não lembro qual das palestras, mas falou sobre o radiologista, né, que vai acabar. Ano retrasado, a Microsoft alimentou a inteligência da Microsoft com uma enorme base de radiografias, etc., para poder treinar o seu modelo dentro desse universo. Então imagina quando você pega nesse nível de dados, teras, uma quantidade de informação que nenhum ser humano numa vida inteira conseguiria olhar. Imagina, ele está olhando 1 trilhão de imagens. Imagina você olhando 1 trilhão de imagens, uma por uma, para você falar, ó, isso daqui tem isso daqui não tem. Você ia demorar uma vida inteira para fazer. E ele faz isso em alguns minutos. Então tudo isso é para quê? Para a máquina começar a cada vez pensar mais e melhor. Só que à medida que a gente vai alimentando esses dados, imagina que a gente vai começar a cruzar ele com outros dados digitais. E, por incrível que pareça, a internet, ela está dando mais valor para o físico. E aí todas as tendências que vocês viram que não aconteceram, a IA vai acelerar. Sim. Tudo que você escutou, metaverso, blockchain, não sei o que, todas as tecnologias que você imaginou e que vocês estudaram, são tendências que estão para acontecer, elas serão aceleradas por conta da inteligência artificial. E isso vai acontecer num nível, né? Olha, isso aqui é uma experiência legal que você começa a trazer o quê? A experiência de volta para o mundo real. Então imagina, em vez de você pegar lá aquela agulha desse tamanho, aquela criança desse tamanho, a agulha é maior do que a criança, né? É óbvio que ela vai chorar. E aí você vai, ele está fazendo uma virtualização, uma brincadeira, uma picadinha, ela tomou a injeção e ela não chorou por conta da tecnologia. Nem viu o que aconteceu. Olha que incrível. E isso vai ser acelerado de um jeito que, à medida que a gente tiver
E aí tem um óculos da Microsoft chamado HoloLens.